Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Estamos no item 8. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e vossa mãe. E esse outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfazei a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou sua mãe. Torna assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então Jesus aí responde com uma outra pergunta, né? Por que eles estavam se preocupando com um mandamento enquanto eles burlavam, né? Ou mudavam o outro? E é o que manda honrar pai e mãe. E Jesus continuou: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, Jesus diz: é em vão que faça alguma coisa usando dogmas e máximas criadas pelo homem. Tem que seguir os mandamentos de Deus e não do jeito que o homem quer que seja. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. O que Jesus está comentando sobre o lavar as mãos, que era costumes dos fariseus. Não é que a gente não deva lavar as mãos para se alimentar. É que o fato de lavar as mãos não purifica o corpo. Os judeus tinham o costume de lavar as mãos, mas na verdade lavavam só a ponta dos dedos, lavavam a ponta dos dedos, e eles achavam que aquilo estava purificando o corpo. Então Jesus combate isso. Não está purificando nada. Você lavar sua mão quando você tem o coração sujo ou a parte interna está impura. Nós lavamos as mãos por higiene. A nossa higiene de lavar as mãos antes de comer. Não tem nada a ver com uma tradição antiga. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? E ele respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Isso está lá em Mateus capítulo 15, no versículo de 1 a 20. Então, por que Jesus deu tão pouca importância ao fato de se lavar as mãos antes das refeições? Para chamar a atenção sobre a importância maior de lavar o nosso coração, livrando-o das impurezas, das mazelas, que ainda lhe são tão características. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Então é necessário que a gente cuide do coração, ter o coração limpo, o coração puro, para que a gente não perca a felicidade. Quer dizer que a higiene do corpo é secundária? Não. Tanto a do corpo como a da alma são merecedoras de nossa atenção. Entretanto, face à nossa grande necessidade de evolução, maior ênfase deve ser dada à higiene da alma.
Que adianta uma pessoa estar limpa e bem vestida, porém ser grosseira e maledicente? Como interpretar as palavras de Jesus? Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que nos entra pela boca objetiva apenas alimentar-nos materialmente e só a nós atinge. Entretanto, as expressões que emitimos refletem o nosso íntimo, revelam a nossa conduta moral, o que somos interiormente. E de acordo com essa emissão, podemos apregoar o bem ou o mal. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Qual o significado dessas palavras de Jesus? Significa que a lei de Deus é uma só e cujos mandamentos Jesus sabiamente enumerou em seu Evangelho para servir de roteiro único a todos nós. As distorções, acréscimos e desvios àquela lei, frutos da ignorância e imprevidência dos homens, são as plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de arrancar. Com o passar dos tempos, os homens foram desvirtuando o Evangelho da sua verdadeira essência, adaptando-o aos seus caprichos mesquinhos. Contidos, tais caprichos, voltará ele à sua feição normal. No item 9, enquanto Jesus, enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus ponde grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que também fez o interior? Isso está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 34 a 40. Então, por que o fariseu se preocupou com o fato de Jesus não ter lavado as mãos antes do jantar? Porque os fariseus, longe de se preocuparem com os verdadeiros mandamentos de Deus e com as coisas do Espírito, davam mais valor à aparência e aos regulamentos terrenos, estatuídos pelos homens, dos quais se tornaram escravos, em razão do orgulho que os caracterizava. Então, para eles, os fariseus, era mais fácil a prática dos atos exteriores do que ter que se reformar interiormente, uma vez que sequer conseguiam praticar o que pregavam. Então, se eles não conseguiam nem praticar o que eles pregavam, eles não queriam se reformar, não queriam fazer aí a reforma íntima, se reformar interiormente. Que lição está contida na advertência de Jesus ao fariseu? A advertência nos revela que, enquanto nos preocupamos com a aparência exterior, o nosso coração está cheio de ódio, maldade, que precisam ser eliminados tanto quanto a sujeira do prato que utilizamos. Não significa que devamos desprezar a etiqueta. Os bons costumes devem ser respeitados e praticados. Apenas é preciso evitar a hipocrisia das aparências cordiais e atitudes agressivas. No item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuídos, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram vistos, se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral de Jesus, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É
a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, senão obsta o que se comenta: assassinos, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Então as religiões que tornam nula a eficácia dos sinais, que não prestam atenção nos assassinos, nos adultérios, nas coisas que acontecem, não é uma boa religião. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, qual a finalidade da religião? Esclarecer a criatura sobre os princípios evangélicos e conduzi-la a Deus. Mas, para isso, é preciso que ela pratique o bem apontado pela religião. Religião não salva ninguém. O que salva o homem são suas atitudes voltadas para o bem. A religião apenas abre o caminho para a conquista das virtudes que a Deus conduzem. Os rituais tão comuns em algumas religiões são realmente necessários? Não, porque tornam mecânicos os atos de adoração a Deus, bloqueando a aprendizagem maior de suas leis. Então, nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, senão obsta a que se cometam assassinos, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo. Então é uma crença sem eficácia nenhuma. Se você acredita, e deixa passar na sua religião assassinos, adultérios, expoliações e outras coisas, tudo que causa dano ao próximo. Então uma religião boa é aquela que torna o homem menos hipócrita. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.